Bom, faltou aqui foi colorir, né, galera? Faltou aqui colorir. Eu vou fazer o processo aqui com o pincel, mas você pode fazer com a... Como é que é o nome? Com as formas primitivas também, né? Aí daqui a pouco eu faço com as primitivas. Vamos fazer com o pincel aqui mesmo. Eu gosto de criar paleta aqui dentro do Swatches, viu? Então, esse painel chamado Swatches seria o painel do Photoshop, painel que é voltado para a criação de paletas. Vou fechar esse painel aqui dos canais. Isso, aí fica tudo aqui. Meu já tem um tanto aqui, né? O ideal é que você crie uma pasta, chame lá do seu jogo, né? Colocar aqui cenário, plataforma, né? Não tem como colocar pasta dentro de pasta, não tem. Tá vendo? E aí você cria aqui uma nova cor, né? Observe que ele cria de acordo com a cor que você está aqui. Então você pode primeiro selecionar aqui a cor. Eu vou trabalhar como uma coisa meio infantil, vou trabalhar com tons nessa região aqui, são tons mais pastéis, são tons mais infantilizados mesmo. Então, na pintura eu vou usar um pincel mais marcado, eu uso bastante esse quad aqui para fazer. Só tá com opacidade aqui, né? Então aqui tem esse pincel de quad, mas também você pode usar o hard round aqui, que é um pincel mais rígido. Eu gosto de um pincel quadrado porque eu uso bastante com o shift, né? E fica bem certinho. Segura o shift, vai clicando, aí ele fica bastante legal ali para fazer. E, obviamente, vamos fazer aqui por baixo. Eu gostei dessa cor, então vou salvar ela aqui. É legal você salvar a cor, porque você vai usar em outras situações, né? Então você já deixa ela ali já salva, que aí depois você não precisa ficar capturando cor. Tirar o rascunho, cadê o rascunho? Aqui a gente tem que fazer uma escolha também, se é deixar o contorno. Eu vou tirar o contorno, tá? Mas dá também para deixar o contorno. É um outro tipo de abordagem. É outro tipo de abordagem, mas funciona também. Borracha, eu vou colocar o mesmo pincel. E aqui, se você quiser fazer aqui acelerar esse processo aqui, tu pode pegar o, como é que é o nome? O balde de tinta, né? Tem aqui o balde de tinta, paint bucket, paint bucket, o atalho é o G. E o balde de tinta, por padrão, então dá para você pintar na mão. O balde de tinta é legal que ele vai ganhar tempo, né? O legal dele, nesse caso, é você colocar aqui all layers. Eu acho que ele não vem por padrão em all layers. Eu não me recordo. Mas se ele não tiver com o all layers marcado, quando você tentar pintar com ele, a tinta vai vazar. Olha lá. Tá vendo? O all layer ele reconhece as diferenças e aí entre as camadas. E aí ele vai perceber que aqui tem uma linha e a tinta vai parar. Então eu marquei aqui o all layers e essa tolerância também, como já está com um traço bem mais refinado, você pode deixar essa tolerância mais baixa.
Tolerância seria o tanto que a tinta expande, né? Quando a tolerância está baixa, ela fica mais rente. Ó, fica mais rente a coisinha aqui. Eu posso ir clicando. Que foi? Fazer aqui um tom de terra também. Tom de terra. Tom de terra é um laranja avermelhado. Ver se combinou isso aqui. Hum. Uma dica em relação a isso é que tu pode, o que quer falar? Tu pode, depois que você fizer isso aqui, eu vou tirar as linhas, vocês vão ver que tem que consertar, né? Tem que fazer ali a limpeza certinho. Dá para você, depois que você terminou essa parte aqui, dá para você apertar o Ctrl U e alterar a cor. Por exemplo, eu estou achando os dois muito dessaturados. Acho que eu vou dar uma saturada um pouquinho no tom da terra, ou o inverso, né? Eu posso dessaturar o tom da terra e saturar um pouquinho a grama. Dando Ctrl U aqui e saturando. Escurecer um pouco. Mas eu acho que a terra vai ficar melhor. Ctrl U. Saturação é o quão viva a cor é. Aqui em cima são variações de cor, então você consegue alterar a variação aqui também, é a cor. E aqui a quantidade de preto e de branco. Então você clareia ou escurece. Eu acho que vou deixar assim. Pegar essa cor aqui e vou salvar ela. Terra. Olha lá. A minha outra cor salva também. Ok? E aí tem as pedrinhas. Vou pegar aqui o balde de tinta de novo. Letra G. Vou escurecer um pouquinho esse tom aqui. Aqui vazou. Por que que vazou, galera? Porque tem um buraco aqui, ó. Tem um buraco aqui. Aí a tinta vaza. Como é que você conserta isso? Você vai pro pincel e só tampa o buraco aqui, ó. Aí você pode voltar a usar o balde de tinta. Tem que refinar depois, viu? Fica essas linhas aqui, né? Chatinhas. A gente tem que dar uma refinada depois. Então, o balde de tinta aqui não é para deixar pronto, é só para agilizar o processo. Para você deixar pronto, você vai ter que refinar, né? Qualquer coisa necessita de refinar. Então, aqui, por exemplo, passar aqui para baixo da terra. É isso. Aí é bom você pintar em leias separadas, você consegue fazer isso aqui, né? Ó, você joga uma leia debaixo da outra, aí fica mais fácil de você lidar. E essas linhas que ficaram aqui, ó, como uma leia está debaixo da outra agora, é mais fácil de eu tampar. Ó, só passo aqui, e aqui as pedrinhas agora já vão estar mais refinadas. E se você for fazendo periodicamente, essas primeiras artes suas não vai ficar tão legal mesmo não.
Então, se você quiser até fazer, eu vou fazer a estrelinha primeiro, você pode até fazer essas outras partes primeiro, porque é normal não ficar tão legal na sua primeira, segunda, terceira. Então, você pode primeiro fazer uma arte onde que você pode depois consertar mais rápido, do que fazer uma arte que ela tem muitas fases, né? Então, por exemplo, aqui, se você não fizer aqui ficar tão legal, para você depois corrigir, é muita coisa para você corrigir, né? Então, dá mais dor de cabeça você corrigir um tile, por exemplo, do que corrigir uma estrelinha, um item avulso. Então, você pode começar por aí, esses itens mais soltos, né? Eu estou explicando primeiro esse aqui porque ele é um dos mais importantes, né? Então, você tem que saber o que está acontecendo para ter tempo de fazer. Mas quando você for fazer aí o primeiro, você pode fazer o seu item de coleta primeiro, né? Coração, estrela, eles vão ter desafios menores, né? E se der ruim, para você depois corrigir, é bem mais rápido. Beleza. Aqui tem um truque para ensinar também. Então, eu ensinei o baldinho, que agiliza bastante o processo. O legal dele é você colocar all layers, né? Aqui, e deixar a tolerância mais baixa. Podia ser até um pouquinho mais alta do que aqui, uns 5. Bom. E que mais? Agora para fazer essas linhas aqui, eu poderia pegar o pincel aqui e pintar mesmo de marrom aqui por baixo, por exemplo. Funciona, tá? Mas tem um jeito que vai até funcionar melhor, né? Porque ele tem aqui a espessura do contorno também conta, né? Para o tamanho da coisa que você está fazendo. Então eu vou fazer o seguinte: aqui está a minha pintura, eu vou chamar ela aqui de Ctrl G, pinturas, e vou entrar aqui dentro e vou dar um outro Ctrl G e vou chamar de Tiles, plataforma. Só para eu já ir organizando. E essas linhas aqui está o meu rascunho, então vou criar aqui uma pasta, já tem até aqui uma pasta chamada rascunho personagem, chamar de rascunho plataforma. Aí está aqui dentro o rascunho, não vou precisar mais do rascunho agora, por enquanto, então eu vou travar ele aqui com um cadeado, para não correr risco de fazer alguma besteira. E vou deixar ele aqui sem o olhinho. E aqui tem a limpeza do traço, né? Não é esse. É que eu fiz diversos na aula passada. Aí tem uns que eu não usei, né? Mas são essas 3 layers aqui. Essas outras eu não usei, não. Essa e esta. Dá um Ctrl G aqui. Chamar de Line Art. Ou Cleanup, por exemplo. É chamado muito de Cleanup. Clean Up. Plataforma. E eu vou jogar aqui. Só que eu vou fazer o seguinte nessa pasta aqui. Eu vou apertar nela o Ctrl Alt E. O Ctrl Alt E, ele mescla e cria uma nova camada, tá? Anota aí. Ctrl Alt E. Tudo que tiver selecionado, ele junta e cria uma nova camada. O Ctrl E, ele junta na mesma camada. Então, se você apertar o Ctrl E, você vai perder a sua camada, tá? Por isso que eu uso mais o Ctrl Alt E, porque eu não quero perder essa camada, eu quero ter ela aqui de backup, caso eu venha precisar dela, né? Travar aqui e
Isso é legal você guardar até depois, caso você queira fazer um artigo, publicar num blog, colocar no seu portfólio o seu processo de criação, porque portfólio você não coloca só o resultado, não. Isso aí são portfólios de amadores, né? Portfólio de gente amadora normalmente só tem o resultado. Portfólio de quem já sabe como é que funciona, ele também coloca o processo. Porque quando a pessoa vê que você sabe criar processos, você adquire mais confiança, né? Então é legal você ter guardado. Só se pesar muito, mas isso aqui são layers simples, não pesa nada isso aqui você ter guardado. A única dica é você ser organizado, né? Você ter isso aqui guardado e tudo bagunçado, aí não dá certo mesmo, não. Uma outra dica aqui, galera, essa layer branca, você pode deletar e aqui embaixo você cria uma layer sólida. Essa layer sólida, ela se adapta a qualquer variação que você fizer no fundo. A layer branca, se você diminui e aumenta o fundo, ela fica com um buraco, né? Vocês viram que eu sem querer arrastei ela, né? Aí ela ficou com esse buraco aqui. A layer sólida você não tem esse problema, tá? Então você vem aqui nesse ícone e pega aqui, ó, layer sólida. Nessa bolinha com dois cortes. Vou colocar aqui um branco mesmo e vou jogar no fundo. Aí você posso travar ela. Aí a layer sólida, você muda o tamanho e ele fica de diferentes tamanhos, né? Bruno, por que você duplicou essa camada? Isso aqui é legal, que eu posso vir aqui, ó, e travar a transparência, que é essa opção aqui. Se eu travar a transparência dele, eu consigo pintar em cima, só do contorno. Vou tirar aqui a pintura do meu tile, pra vocês verem. Ó, vou travar aqui a transparência. Se eu pintar agora de verde, por exemplo, ele vai pintar só em cima do meu contorno, tá vendo? Isso é bem legal. Que aí dá para você fazer até um contorno de cor diferente, se você quiser. Que é uma coisa bem bastante utilizada. Você ter um contorno de cor diferente, né? Então, por exemplo, aqui é um verde e aqui é um verde escuro. Aí eu venho aqui e faço um verde escuro. Ou um verde claro, né? Um verde mais clarinho. Só consertar um negócio aqui. Ele é só uma coisa que eu tinha feito na outra turma. E meu pincel, pô. Aí, ó. Tá vendo? Então é bem legal, que aí você consegue fazer um pouco mais brilhante, né, o seu cenário, né, com coisinhas diferentes, tá? Mas aqui no meu caso, eu não vou fazer coisas complexas, não, tá? Fazer só com cor sólida mesmo e poucas variações. Então vou pegar aqui e vou pintar com a mesma cor. Aqui com a mesma cor, ó. Aqui em cima também com a mesma cor. Aí, ó. Esse processo aqui você tem diversas maneiras de fazer, tá? Tô fazendo de uma maneira, não quer dizer que é a melhor maneira e nem a pior. É apenas uma delas. Fica com as rebarbinhas ali, tá vendo? Mas depois a gente refina isso, aí vai ficar legal. Esse aqui já não teve problema, né?
Então, esse truquezinho de travar a layer, a transparência da layer, é bem legal. Tum, tum. E essa cor. Legal. Agora é só refinar, né? Para refinar, você pode fazer por baixo mesmo. Você pega aqui a leia de baixo das linhas e pinta. Então é legal pegar uma leia mais para baixo ainda. Você pinta ali direto. Ele vazou ali, não tem problema vazar não, tá? Porque depois a gente só corta o que ficar dentro do espaço que a gente deseja. Tem uma questão aqui com o pincel, que às vezes a gente aumenta e diminui ele, ele fica com um pouquinho de opacidade, aí ele não preenche totalmente. Então tomem cuidado. Se estiverem fazendo, sempre deixe ele em 100. Tem problema vazar aqui não, vocês já vão ver por quê. Aqui também. Beleza, só ficou essas interseções aqui, ó. Tem que fazer com mais cuidado, mais carinho, né? Jogar uma layer aqui por cima. Se dá para ver no monitor de vocês, né? Tem uma linha bem aqui no meio, tá vendo? Isso aqui aconteceu por causa da transparência. Ficou um pouquinho só transparente o meu pincel, 1%, e aí ele já deixou uma linha já. Então, quando você faz algo assim, você concentra primeiro no que está mais, como posso chamar? Mais preenchido, né? Aí, tá vendo? A opacidade caiu de novo. Esse é o problema de diminuir o pincel com o Alt e botão direito do mouse. Que às vezes você sem querer joga para o lado, aí ele mexe na opacidade também. Eu tinha um colega que era defensor ferrenho de aumentar e diminuir o pincel usando o cochete. Cochete para dentro, cochete para fora. Ele falava, não, Bruno, é bem melhor, pô. Você não corre riscos. Ele tinha os argumentos dele.
Aqui eu já estou na fase de refinamento. Eu estava falando, quando você está fazendo o grosso, você normalmente não aproxima muito a câmera, não. Você fica a câmera mais distante mesmo, que é melhor para você ganhar velocidade. Só que à medida que você vai fazendo, você vai aproximando essa câmera, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou vazando aqui, vocês vão ver o porquê. Já já, porque que eu não estou preocupado em vazar essa tinta aqui. Faltou só esse pedaço aqui para refinar. Pintar aqui na lei por cima. Pronto, galera. Terminei. O meu é a minha pintura aqui. Aí o que, que eu faço? Eu pego aqui todas essas layers e dou um Ctrl E nelas. Aí eu juntei tudo, tá vendo? Juntei tudo na mesma layer. Por que, que eu juntei? Porque agora eu vou extrair os tiles. Aí eu venho e ativo a régua de novo. Cadê a régua? A grid, né? Vamos ativar a grid aqui de novo. Ó. Só aqui que eu fiz igual meu nariz, né? Isso aqui tá igualzinho o meu nariz. Esse lado aqui, né? Que é a beirada. Eu posso até fazer uma ideia de grama aqui, né? Tem uma certa liberdade aqui. Depois eu posso refinar ele. E eu vou passar direto aqui. Pronto. Então, qual que é o truque aqui? Você ativa a régua e ativa o snap de grid. Né? Quando você ativa aqui o snap de grid, tudo que você fizer vai grudar na grid, não é? Então, simples. Você pega aqui as ferramentas de seleção retangular e faz uma seleção aqui, ó. Ela vai grudar lá certinho, tá vendo? Chega aqui no seu tile e dá um Ctrl J. Eu tenho esse daqui, faço a seleção deste, venho aqui, dou um Ctrl J, passo a seleção desse e dou um Ctrl J aqui. Olha lá. Eu tenho meus bloquinhos aqui. Tá vendo? Que eu estou duplicando com o Alt, só para vocês verem eles emendando. Ctrl aspas, né? Olha lá. Se eu aumentar isso daqui, só para vocês verem isso, Canvas Size, eu vou aumentar para vezes 2 aqui. Só na vertical, na horizontal.
Pra gente ver. Podia só ter feito assim, né? Canva size. Eu vou marcar aqui porque ele aumenta só para aquele lado, tá? Vezes 2. Senão ele aumenta para os dois lados. Photoshop tá travando. Acho que eu tô pondo muita memória. Fechar algumas coisas aqui que eu tô aberto. Aba pra caramba aberto também. Tá vendo? Ele já tá com vezes 2 aqui, só que não tá aparecendo. Ah, é mesmo. Meu Photoshop de vez em quando acontece isso mesmo. Ele executa a ação, mas não me mostra. Aí meio eu tenho que salvar e abrir de novo, ou então duplicar a tela. Aqui, ó. Que legal. Se eu pegar esse bloquinho aqui, ó, coloco um aqui, esse do meio, eu posso repetir ele, ó, quantas vezes eu quiser, que ele vai encaixar. Ó, Ctrl aspas, ó lá. Tá vendo? E o do outro lado, Bruno? Do outro lado, eu tinha até feito um desenho do outro lado, né? Eu tinha até feito o desenho, mas eu acho que eu apaguei ele. O que eu posso fazer é duplicar isso daqui, apertar o Ctrl T, botão direito e fazer o flip, né? Aí. Ah, meu Deus. Então, só fica feio pra caramba aqui, né? Esse aqui seria legal agora eu dar uma apagada nele, fazer uma outra rocha aqui, né? Mas eu tinha feito no rascunho. Só esqueci de deixar ele aqui, né? Aí, ó. Aqui. E esse último aqui eu encaixo aqui. Ó. É legal, né? Aí você pode fazer um cenário, um local pequeno, como um local gigantesco. Fazer um lugar gigantesco. E com esse mesmo aqui você faz as plataformas que ficam flutuando, né? Porque a plataforma que fica flutuando, a única coisa que eu faço é arredondar a parte de baixo também, né? Para parecer que ele é solto, que não que ele tem uma continuidade. Lembrando que aqui eu estou fazendo o mínimo, o mínimo necessário, né? Mas quanto mais você fizer detalhado, mais rico fica. Só que uma coisa, você consegue fazer a base desse jeito e depois ir acrescentando. Não tem uma necessidade absoluta de já fazer tudo com a melhor precisão. Você vai aos poucos melhorando depois, né? Deixa eu voltar o tamanho aqui. Vou dividir por 2 agora e vou fazer ele vir para cá. Ele volta ao tamanho que estava anteriormente. Só para não ficar essa coisa assim desse lado, eu vou fazer o seguinte nesse daqui. Ih, Photoshop de novo. Travou a tela. Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa rocha aqui, ó. Apagar não, né? Pintar com essa cor de preenchimento. Só de eu fazer isso aqui já melhorou. Já não vai ficar tão... Né? Porque esse aqui com esse aqui, tá vendo? Acaba dando essa coisa próxima, aí você vê o outro muito próximo também, você vê que é uma repetição, né? O ideal é que você tente esconder. E aí eu posso pegar aqui uma ferramenta de seleção, tipo a laço aqui, por exemplo, e fazer um desenho aqui, ó.
e aí pintar. Só para ganhar tempo. Aí. Pra ganhar tempo. Ainda ficou aqui, né? É a opacidade do pincel. Olha lá, de novo. Beleza, galera? Um bloco de baixo bem simples que a gente pode ter aqui é um bloco só de cor agora, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui a seleção aqui, eu posso fazer mais um bloco, esse só de cor mesmo, né? Esse bloco sempre é legal ter. Um bloco que tenha só cor, cor sólida. Aí, ó. Isso aqui já seria um bloco para você fazer algo de profundidade, né? Eu até fiz desenhos de mais coisinhas, né? Mas isso aqui a gente depois, se sobrar um tempo, a gente pode ir fazendo. O importante é eu ter a plataforma já pronta, né? Então esse bloquinho aqui já garante isso. Eu já consigo ter. Com isso aqui, eu já consigo ter o mínimo de plataforma necessário. Só vai ficar muito pobre, né? Por exemplo, é legal ter uma plataforma inclinada. Depois eu vou ensinar vocês a fazer. Que aí o personagem consegue subir, né? Seu cenário já começa a ficar um pouco mais. Você consegue fazer um pouco mais de coisas diferentes no seu cenário, né? Mas só isso aqui já dá para fazer. Esse bloco aqui não precisa dizer que não precisa copiar ele, né? Porque ele vai ser duplicado lá dentro do game, né? Ele vai ser repetido. Então você não precisa de ter 4 desses aqui. Precisa só de ter só um, já é suficiente. Então eu vou chamar aqui de o do meio, sempre para mim é o primeiro que eu sempre renomeio, que para mim é o mais importante. Vou chamar de tile 0 superfície. Precisa de renomear isso aqui, até que renomear tile nem é tão importante, porque depois você junta tudo e faz um tile set. Mas para organização dentro do Photoshop, você pode ir renomeando. Eu chamei ele de 0. Esse aqui não tem necessidade, porque ele é uma cópia, né? Não precisava nem de ter pintado ele. Não precisava nem de ter pintado ele. Aí esse aqui é para a direita, eu vou chamar ele de tile 1. Vou colocar só S de superfície, só para ficar mais rápido. E esse aqui, vou jogar para baixo, é o -1. -1. Beleza, esse aqui é para baixo, né? Chamar de tile 0 SB, subterrâneo. Tá bom. Só uma coisinha para deixar organizado. Se você quiser guardar isso aqui, você pode, mas não vejo tanta necessidade de guardar isso aqui mais não, tá? Então eu vou deletar. E aqui eu já tenho, né, as minhas 4 tiles aqui já para minhas plataformas, ok? Com isso aqui eu já consigo fazer bastante coisa dentro do jogo. Vou salvar essas outras layers que eu tenho aqui. Isso aqui é só coisa de explicação. E aqui não tem nada. Então vou jogar fora tudo aquilo que rascunho. Então estou organizando meu documento. E aí vai começando a crescer a quantidade de arquivos. É legal você ir organizando, né? Aí, se você quiser ser mais sistemático, botão direito, você pode colocar uma cor. Então, sei lá, vou colocar aqui um cinza. Fica com a corzinha aqui. Esse que é o tile da plataforma.
Eu vou colocar aqui verde, por exemplo. Eu não vou chamar de pintura, não. Aqui eu vou chamar de plataforma mesmo. Não preciso dessa pastona aqui por cima de tudo mais, não. Posso jogar lá fora que fica redundante, né? Esse documento vai ser só os documentos da minha plataforma. Vou salvar aqui, ó. Bruno, eu posso fazer um documento só para rascunho e o documento só para plataforma? Pode, tá? É você que escolhe. Vou chamar aqui de... O importante é você ser organizado, galera. O tipo de organização, algumas coisas existem em organização. Por exemplo, lá no Unreal, depois vou mandar para vocês um documento de referência para organizar lá dentro os seus assets. Mas aí vai de empresa para empresa, viu? Aqui eu vou chamar de arte e criar uma pasta aqui chamado editáveis e aqui plataforma. Por que eu chamei de editável? Porque eu estou salvando o PSD, né? O PSD é um arquivo editável. Quando eu salvar o PNG, o tileset, aí eu crio uma outra pasta chamada exportação, por exemplo. Mas ali dentro da pasta editável vai ficar só os arquivos editáveis. Os arquivos de Photoshop. Tá? Beleza. Falei que ia mostrar para vocês com a outra técnica, né? Para a galera que não tem metalizadora. Apesar que pintar aqui pode fazer com o mouse também, dá na mesma. Eu usei o baldinho de tinta, né? Agora, para desenhar, pegar aqui o meu rascunho de novo. Habilitei aqui meu rascunho de novo. Aí suponhamos que você rabiscou isso aqui no... Vamos tirar aqui a grid, Ctrl Y. Você rabiscou isso aqui lá no seu papel, né? Um caderno, e depois tirou uma foto ou escaneou. O ideal é escanear, né? Porque se tirar uma foto, tem um problema da perspectiva. Tem celular que dá uma corrigida na perspectiva, né? Quando você tira a foto. Mas a maioria, acho que mesmo tentando corrigir, não vai ficar tão legal. Então, o legal mesmo seria digitalizar, que aí fica, sua imagem não fica com distorção. Se você for tirar foto, tentar fazer algo bem retinho, né? Bem retinho mesmo. A pessoa vai lá e tira a foto de longe, assim. Aí quando leva a foto pro Photoshop, ela tá toda distorcida, né? Aí não vai ficar legal. Mas suponhamos que você faça isso, você tem a opção de usar ferramentas de desenho no programa, né? Elas são chamadas dentro do Photoshop de falso vetor. Vetor é um jeito de criar imagens, só que é um jeito de criar imagens baseadas em coordenadas, né? Tem gente que fala baseado em cálculo matemático, mas o que dentro de um computador não é feito com cálculo matemático, né? Tudo é feito com cálculo matemático. O pixel também é cálculo matemático, mas ele usa tipo uma matriz, né? Agora o vetor não, o vetor ele usa pontos, seriam coordenadas, e aí o programa simula um caminho entre essas coordenadas. E depois ele preenche. Como isso aqui são coordenadas, né, ele tem o local de x e y que esses pontos estão, quando você aumenta, aí eu preciso de redimensionar. Quando você aumenta, ele só recalcula essas coordenadas. Isso faz com que o vetor ele não perca qualidade, tá? Ele não tem o que a gente chama de interpolação de pixel, porque ele nem é feito de pixel, né? Interpolação, pixel. Isso aqui é o vetor. Estou explicando o que é vetor, porque senão não faz sentido eu falar de falso vetor se você nem sabe o que é vetor, né? Então, programas vetoriais, eles têm esse tipo de dinâmica. Eles criam coordenadas no espaço e aí o programa ele faz o cálculo entre essas coordenadas e preenche aqui dentro, né, com essas informações. Isso faz com que você tenha
um tipo de arquivo que não perde qualidade quando você altera ele. Só que, em compensação, por ele ser desse jeito, você também tem não uma dificuldade, né? O tipo de resultado que você recebe é um resultado com uma imagem mais chapada, mais plana. Quando o artista de vetor sabe o que está fazendo, dá para ele fazer bastante coisa com ferramentas, com gradiente, coisa do tipo. Mas, no geral, mesmo assim, o resultado final visual do vetor vai ser menos volumétrico. Ele vai ser mais cartoonizado, tá? Porque como ele... O bitmap, né, que é o pixel, ele é uma grid, né? Ele é uma... O que que não estou conseguindo riscar mais? Ele é uma grid. E aí, cada quadradinho dessa grid tem um valor tonal. Então, cada quadradinho tem um valor tonal. Então, você consegue fazer um gamu, né, uma variação de cor bem grande. Você tem milhões de cores. Isso faz com que o aspecto fique mais realista, né? É lógico, se você variar os tons, né? Se ficar igual, também vai ficar... Se você tiver um pixel, mas fazer com cores sólidas, vai continuar aparecendo desenho também, igual o nosso aqui ficou. Tanto que esse tipo de ilustração que a gente fez daria para fazer tanto no pixel quanto no bitmap, tá? Porque é cor chapada. Agora, se você for fazer aquelas pinturas mais volumétricas, não dá para fazer no vetor. Você tem que fazer no bitmap. A não ser que você seja um baita artista de vetor e saiba fazer muita sobreposição, porque dá para você fazer coisas mais complexas no vetor se você for sobrepondo, né? Só que fica muito pesado, não faz sentido. É melhor você ir lá para o pixel mesmo, se você for precisar disso, né? Bom, e aí o Photoshop, para você ter esse cálculo aqui do vetor, você tem que ter um software de vetor. Então não é qualquer programa que vai fazer esse cálculo. O programa tem que ser preparado para isso, né? Então você tem os programas aí mais famosos, é o CorelDRAW, o Illustrator, né? O Inkscape, que é um software de vetor gratuito. Eu acho que esses são os três mais famosos aí, ok? E aí você só vê o vetor dentro do software de vetor, dentro do programa que faz esse cálculo. Se tiver fora do programa, ele já normalmente já é convertido em bitmap. Então, se você fizer no vetor, no Illustrator, e exportar essa imagem como PNG, ela vai ser bitmap. Então, você fez no vetor, mas quando você exportou, ela já se transformou em bitmap. Aí você tem extensões que guardam essa informação. Por exemplo, eu esqueci qual é a extensão do CorelDRAW, mas do Illustrator é o ponto .ai, é CDR, né, do CorelDRAW. Acho que é CDR. Tem o PDF que guarda esse tipo de informação também. Desde que você faça, por exemplo, no Illustrator, você salvar o PDF do Illustrator, quando você abre o PDF de novo no Illustrator, ele volta com os vetores. Tem o EPS, que é um formato de vetor mais universal, você consegue abrir tanto no Illustrator quanto no CorelDRAW, por exemplo. E tem um que é um pouco mais recente, que é o SVG. O SVG é um formato de vetor voltado para a web. Então, tem sites que pedem SVG, é um formato de vetor para a web. Ok? Então, esses acho que são os principais formatos também. Então, o vetor ele consegue ser armazenado aqui dentro. Agora, PNG, JPEG, Targa, TIFF, todos esses formatos, eles não guardam informação de vetor, tá? Traduzindo, galera, o Photoshop não é um software de vetor. Então, o que eu vou fazer aqui não é considerado vetor, tá? É considerado um falso vetor. Beleza? Perdidão, eu tava fazendo explicação, pô. Não tava fazendo nada, não. Chegou atrasado? Eu tava explicando o que era falso o que era vetor para eu mostrar o falso vetor. Então, essas ferramentas aqui do programa
elas são ferramentas que têm cálculo. Então você faz uma delas aqui, por exemplo, ela tem uma forma e essa forma ela tem uns pontinhos aqui dentro. Se você pegar essa ferramenta aqui, você consegue distorcer, tá vendo? Ó. Aí parece vetor isso aqui, mas não é não. Porque o Photoshop meio que cria uma máscara gigantesca e esconde, mas isso aqui ainda é pixel. Como é que eu sei que é pixel? É só você dar um zoom. Tá vendo? Vetor não aparece isso aqui não, ó. Isso a gente chama de anti-aliasing. Esse degradê aqui de pixels, isso aqui não aparece no vetor, porque o vetor não tem pixel. Então eu posso dar o zoom que for em vetor que não aparece, tá? O lado bom de você usar essas formas aqui é que você consegue distorcer de maneira mais livre, né? Então para aqueles que não têm meia estabilizadora, acaba ficando mais fácil. Aí você tem primitivas. Primitivas são formas regulares, né? E tem a caneta. A caneta é o que você faz formas irregulares. Tá? Eu vou mostrar a primitiva primeiro e depois eu mostro a caneta. Só que a caneta, galera, já aviso. Se você quiser fazer trabalho usando a caneta, você tem que pegar para praticar. Essa caneta aqui, ó. É uma ferramenta, daqui a pouco eu vou mostrar ela. Mas já de antemão, para você ficar já sabendo, você precisa de ter muita prática com ela. Quando vocês pegarem ela aí para testar, ela vai dar dor de cabeça. Mas eu garanto para você, se você ficar 2, 3 dias praticando com ela, você vai dominá-la. Tá? É uma ferramenta que ela tem a curva de aprendizado muito assim, ó. É diferente do brush. Você pega o brush, apertei B, peguei a cor e pintei, né? O brush, você pega aqui, você já faz coisa com ele, né? Então, a curva de aprendizado do brush, vocês têm que aprender a observar isso, tá? Como é que é a curva de aprendizado de algo. Vocês podem, inclusive, perguntar para as pessoas que for ensinar algo para vocês, pô, como é que é a curva de aprendizado disso? Porque isso já, você vai ter uma expectativa já mais condizente. Né? Senão, como é que é a curva de aprendizado do 3D, por exemplo? A curva de aprendizado do 3D, ela é assim, ó. Então, você começa a ter resultado no 3D depois de um tempinho. Você não vai conseguir ter resultado 3D logo de cara. Tá? Isso não é bom e nem ruim, porque tem coisa que a curva de aprendizado é rápida, mas depois você entra numa estagnação, né? E tem coisa que a curva de aprendizado é mais lenta, mas depois você começa a crescer mais rápido. Então, não é questão de certo, de errado, de bom, de mal. É características. Tem coisas que têm características mais simples, tem coisas que têm características mais complexas, e ambas fazem parte da vida. Aí você só tem que ter o olhar para perceber isso. Que aí você não fica achando que uma coisa que é complexa tem que ser simples, e nem achando uma coisa que é simples tem que ser complexa, né? Fazendo confusão. Bom, então eu peguei aqui a primitiva, tá? Eu vou pegar aqui a retangular, aí eu clico e arrasto, ela faz a forma, tá? Essa forma, para quem quiser estudar um pouco mais, é chamada de Shape Layer no Photoshop, tá? Photoshop a gente chama isso aqui de Shape Layer. Então, se você pesquisar no Google, Shape Layer Photoshop, você vai ter uma pancada de informação, ok? Aí, para manipular, a gente tem duas ferramentas que nos ajudam a manipular essa forma, que são essas duas setas que estão aqui, ó. Então, a forma está aqui, e aqui você tem duas setas. A seta escura é para você manipular a forma por completo. E a seta branca, mais clara, é para você manipular os componentes. Que no caso de uma forma assim, são os anchor points, né? Seriam os pontos que ficam aqui, ó. Então, Bruno, eu quero distorcer a minha forma. Qual ferramenta que eu uso? A Direct Selection. Ah, eu quero movimentar a forma. Qual ferramenta que eu uso? A Path Selection ou a ferramenta de movimentação.
A diferença, só para vocês entenderem, de usar a ferramenta de movimentação e usar essa Path Selection, é porque às vezes você tem duas formas juntas. Aqui ele não juntou elas não, porque aqui em cima não está combinando, né? Mas se eu combinar, tá vendo? Agora eu tenho duas formas na mesma layer. Se eu pegasse a ferramenta, tem muita gente que pensa que é igual, né? Mas se eu pegar essa daqui, a ferramenta de movimentação, eu vou mexer tudo. E a Path Selection, que seria essa daqui, eu movimento uma das formas que estão ali dentro, tá vendo? Essa é a diferença das duas ferramentas. Então, a Path Selection é para movimentar a forma por completo, mesmo tendo mais de uma forma, e essa Selection Tool aqui, né, a Move Tool, ela movimenta o conteúdo da layer, né? Independente se é pixel, se é texto, se é qualquer coisa. E a seta branca que está aqui, ela vai mexer com os pontos. Então você pega ela, ou você clica no ponto, aí desgruda aí. Aqui é melhor mexer com o mouse, com a minha estabilizadora é ruim. Ou você clica no ponto, né? Ou você clica e arrasta. Quando você clica e arrasta, ele faz uma caixa, aí você pode pegar o ponto. Ó. Quando você faz isso numa forma primitiva, ele te dá esse aviso. Mas é só quando você faz isso a primeira vez, se você quiser até tirar esse aviso, né? Você marca aqui, aí ele não vai te avisar mais disso aqui, não. Eu não gosto de tirar porque eu dou aula disso aqui, né? Aí eu tenho que falar com os alunos por que isso acontece. Mas no seu computador você pode tirar aquele aviso. Aí, ó. Então você pega o ponto aqui, você pode fazer qualquer desenho, né? Que você quiser. Ok? Beleza. Aí o que nós temos mais? A gente tem um negócio chamado também tangente. Ou âncora. Tem gente que chama de âncora. Eu chamo de tangente, né? Tem gente que chama de âncora. De âncora não, de alça. Que essas formas aqui, elas são angulares, né? Só que você, às vezes, vai querer criar formas arredondadas. Para você criar a forma arredondada, o seu ponto aqui, ele tem que ter alças que auxiliam na curva, tá? Você consegue fazer essas alças usando a Pen Tool, tá? Ou pegando a forma primitiva. Você consegue fazer ela usando essa ferramenta aqui, a Convert. Daqui a pouco eu mostro ela. Ou você faz já com a forma arredondada, porque a forma arredondada já tem curva, né? Então eu posso pegar, por exemplo, aqui a elipse, clicar e arrastar. Aí eu pego a seta branca e consigo manipular essa curva. Tá? Então eu conseguiria, por exemplo, fazer essa graminha aqui com as primitivas também. Tá? Então eu pegaria aqui essa setinha e ia deformando isso daqui, né? Bruno, eu não consigo ver a parte de baixo. Eu poderia tirar a opacidade da layer ou eu poderia tirar o preenchimento. Aqui em cima, ó, eu tenho cor de preenchimento. Então eu posso clicar e marcar essa opção aqui. E eu tenho cor de contorno. Eu posso clicar e marcar uma cor e depois aumentar o contorno. Ó, aumentei o contorno e aqui eu tirei a cor de preenchimento. Aí eu tenho só o contorno aqui agora, tá vendo? Aí você fala, pô, Bruno, mas tem mais de uma curva ali. O que você pode fazer? Você pode fazer diversas elipses, né? Ó, peguei aqui elipse. Tem que tirar aqui de novo, né? Galera, aproveita aí e pergunta. Essa aqui já é um conteúdo meio que complementar, que eu estou passando principalmente para aqueles que não tem mesa. Aqui, galera, as minhas já estão juntando, porque eu deixei aqui em cima como combinar. Mas eu posso deixar como new layer, posso deixar como nova layer mesmo. Aí ele vai criar uma nova layer. Olha lá.
Ele criou uma nova layer. E aí, quando eu quiser juntar, eu aperto o Ctrl E. Eu seleciono aqui com o Ctrl. Aqui, ó. Com o Ctrl aqui. E aperto o Ctrl E. Aí ele junta também, tá? Então, você pode fazer elas separadas mesmo, igual tá aqui, e juntar no final. Não tem necessidade de já fazer juntando, não. Vou fazer aqui uma curva. Para movimentar igual eu tô fazendo aqui, você clica e arrasta, depois você aperta a barra de espaço que você movimenta. Eu vou dar um tempinho aí, quem quiser praticar as primitivas, pega aí para dar uma olhada. Então você clica e arrasta, depois bate barra de espaço. Por exemplo, agora eu vou pegar a retangular, que aí eu vou fazer isso aqui, ó. Posso ativar aqui a grid, que isso aqui vai grudar na grid certinho. Aí, ó. E aí que maneiro. Se eu pegar aqui a forma, toda a forma que é angular, primitiva, né? Se ela for primitiva, você consegue... Ai, meu Deus. Só arrastar aqui e arrastar aqui. Isso. Quando a forma é primitiva, você consegue vir aqui no painel de propriedades. Isso aqui normalmente vai estar aqui, tá? Vai estar aqui. Mas é o mesmo painel. Você consegue ver aqui no painel de propriedades e vir aqui no canto, ó, e arredondar esse canto, ó. E eu vou arredondar esse cantinho aqui também. E aí fica mais interessante essa emenda aqui, ó. Para emendar depois com o outro lado mesmo, nem tem tanto problema aqui. Aí que bacana. Tá vendo? Se eu quiser agora, eu posso pegar todas essas layers, dar um Ctrl E nelas. Alguma coisa... Ctrl E nelas. Juntei tudo. Tá vendo? E aí eu posso colocar o verde aqui. Tirar o contorno. Você não vai ver aqui aquelas opções se você tiver com essa ferramenta aqui, tá? Só vai ver se você tiver com a ferramenta de primitiva. E ficou um buraquinho aqui. É só eu clicar aqui num ponto e aumentar aqui a tangente. Aí ele tampa. Aí. Para fazer o fundo, eu pego o retangular de novo, clico e arrasto aqui, ó. Jogo para baixo e mudo a cor aqui, né? E arredondo somente esse lado. Então, galera, só não faz os tiles quem não quiser, tá? Só faz quem não quiser. Porque isso aqui dá para fazer com qualquer tipo de... Ah, todo mundo tem papel. Faz um rascunho no papel para ficar mais ágil, né? Porque desenhar direto com primitiva, eu acho que demora muito, tá? Aí eu vou ir desenhando com as primitivas. Eu acho que é um pouco mais sem jeito. Agora, se você desenhar no papel, tirar uma foto ou digitalizar, você vem aqui e vai fazendo por cima mesmo, usando as formas primitivas, se você não tiver a digitalizadora ou se você achar que isso é melhor para você, né? Porque às vezes você tem digitalizadora e até prefere fazer desse jeito. Né? Vamos lá. Ó. Fazer aqui uma bolinha. Eu vou tirar a opacidade mesmo só para ir mais rápido. E daria para fazer uma bolinha e ir distorcendo. Aí você fala, Bruno, como é que eu adiciono ponto?
Aí que começa a entrar as ferramentas ou a ferramenta das formas irregulares, que seria a Pentool. A Pentool é a ferramenta mais para formas irregulares, né? Então vai chegar uma hora, dependendo do que você quer fazer, que as primitivas vão começar a te limitar. Você pode até fazer a sobreposição igual eu fiz aqui, né? Mas às vezes você quer um desenho diferente. Aí você pode partir para Pentool, né? Aqui na Pentool você tem a Pentool é um pouco difícil. Eu acho que para vocês ficaria até mais fácil usar a Freeform ou a Curvature. A Freeform, por exemplo, você pega o mouse, clica, né? E desenha. Ela já vai fazer os pontos. A única questão da Pentool que vocês têm que tomar cuidado é que o padrão dela é vir configurado para Path aqui em cima. Então você tem que mudar aqui para Shape. Tá? Aqui em cima você muda para Shape. Anota isso aí no seu caderno. Se você for usar essas ferramentas aqui, né? Aí, ó. Depois você só pega a Direct Selection ali, né? E arruma um pouco essas curvas. Que às vezes elas vêm meio feiozinha. Mostrei para vocês aí, galera, duas maneiras de fazer a sua arte. Ó, Freeform, eu acho até legal a Freeform para vocês. Eu não vou nem explicar Pentool mesmo hoje. Depois eu tiro uma aula para explicar Pentool, que ela, o buraco dela é um pouquinho mais embaixo. Quem fez Start aqui, não sei se tem alguém que fez Start, sabe do que eu tô falando. Mas também ela não é bicho de sete cabeças, não. Tô falando mais isso é porque os próprios alunos reclamam bastante da Pentool. Só que eu falo com a galera que eu era um cara que tinha dificuldade com a Pentool. Mas aí eu fiquei o final de semana inteiro usando ela. Depois as pessoas me elogiavam por, devido a um método que eu usava a Pentool, né? Doideira. Aí eu saí de alguém que não sabia usar a ferramenta para alguém que o ideal é você duplicar, que é mais complicado. Depois tem que ver se encaixa isso aqui. Eu saí de alguém que não sabia mexer com a ferramenta para ensinar ela, antes de ser professor. Aí a galera fala, Bruno, nossa, você tem a manha da Pentool, né? Eu, na minha cabeça, ficava assim, né? Porque você não viu o meu final de semana inteira que eu perdi com ela. Eu perdi não, né? Que eu investi. Então, é isso que você tem que saber. E é bom que ela seja assim, porque ela é uma ferramenta que se você praticar, você domina ela. É diferente do brush, por exemplo. O brush, eu falei que tinha que fazer sempre o do meio primeiro, só que quando eu fiz aqui com as primitivas, eu fiz o do canto primeiro, né? É, eu todo errado aí. Aí que legal. Aqui vai encaixar. Qualquer coisa depois eu faço manualmente o acerto. A grama também dá para fazer com a Pentool, tá? Só que aqui, como tá com o snap de grid, ela grudou ali, ó. De, de guide. Eu vou tirar aqui a guia só por enquanto.
Isso aqui eu vou juntar, ó, com Ctrl E. E aí, eu vou colocar aqui um retângulo. Aí eu ativo a guia de novo, né? E coloco um retângulo agora. E aqui também tem que ser verde. Verde. Pego isso aqui e isso aqui. Ctrl E. Juntei uma forma só, tá vendo? E agora eu refino. Aí tudo tem um refinamento. Tem que gastar um tempinho com zoom e vindo dando um trato, né? Essas linhas aqui não tem problema, porque depois vai ser pixel mesmo, então tanto faz. Aqui, ó, só tenho que alinhar esse ponto aqui com o desse lado, para quando eu fizer eles ficarem certinhos. Uma maneira de fazer isso é apertando Ctrl R e puxando aqui uma guia, só para me ajudar. Então apertei o Ctrl R, cliquei aqui, ó, e arrastei. Última coisa que eu vou fazer, tá? Não vou fazer mais nada hoje não. Aí fica 10 minutinhos, ficar 10 minutinhos aqui tirando dúvida. Aqui, tá vendo? Aí eu alinho aqui exatamente nesse ponto. E o outro lado também. Eu me certifico de juntar os dois aqui, os dois lados nesse ponto também, né? Tá dando um pulinho? Não tem problema. Vou fazer uma barriguinha maior. Tá bom. Aí. Só feio essa curva aqui. Essa parte ficou feia. Sim. Agora ficou mais agradável. Aqui também, né? Ficou muito baixo. Muito alto, quer dizer. Bom, galera, vamos lá. Perguntas? Alguém quer falar algo? Então, eu mostrei aqui como é que você pode fazer de duas maneiras os seus tiles, né? Usando pincel. Ai, eu não coloquei a cor diferente aqui, não. Qual que era a cor? Vou pegar ela aqui. Esqueci de salvar ela, né? Pedra. Então, fiz com pincel. Ctrl E aqui, eu juntei tudo também. Aqui, esse fundo aqui eu vou duplicar. Pronto. Para excluir a guia, você pode vir aqui em View, Clear Guide, ou clicar nela e jogar ela em cima da régua de novo. Então, se você apertar o Ctrl R, ativa a régua. Se você clicar em cima da régua e arrastar, ele cria uma guia para você. As guias, como o próprio nome diz, são guias. Você pode usar aí o que você imaginar. No caso aqui, eu usei para certificar que esse lado ficasse igualzinho o outro. Né? E o que mais? Aí para você deletar, você joga para cima da régua de novo, ou você vem em View, Clear Guides. Aí ele exclui ali. Aqui, galera, tá pronto, né? Eu posso fazer igual eu fiz lá no outro, que é juntar e dar um Ctrl J,
Porque no final vai virar pixel de qualquer jeito, tá? Então, se você quiser deixar editável, você pode. Mas no final vai virar pixel de qualquer jeito. Então, se você quiser, você pode transformar em pixel agora. Para fazer isso, você dá um Ctrl Alt E aqui. Ctrl Alt E não. Não vai rolar. Você dá um Rasterize Layers. Aí elas viram imagem. Aí você pode usar a borracha. Tá? Botão direito, rasterizar layers. Aí você transforma em imagem mesmo. Aí você pode apagar. Então eu posso fazer aqui rasterizar, dar um Ctrl E e exportar, igual eu fiz da outra vez, né? Pega aqui a ferramenta de seleção. Ó. Bruno, mas os quadradinhos já não estavam prontos? Tem uns que estão vazando, né? Por exemplo. Eu também juntei os bloquinhos aqui e tem uns que estão vazando. Eu acho mais fácil rasterizar. Depois dar um Ctrl E selecionar e exportar. Agora, se você fizer desse jeito aqui, aí não tem como você depois editar mais, né? Com aquelas formas. Então, se você for fazer isso aqui, é aconselhável você primeiro fazer uma duplicata, né? Você duplica primeiro e depois você faz isso, né? Ctrl J. Aí, ó, pronto. Tem os dois quadradinhos aqui. Aí. Esse aqui eu só preciso de dar um Ctrl T nele, né? E fazer um flip para ele virar aqui o do outro lado. De precisão, esse aqui vai ser mais preciso, né? Ele vai ficar com tudo mais certinho. Ó, esses tiles aqui, provavelmente todos eles foram feitos em vetor. Dá para ver pelo estilo, né? Tá vendo? Provavelmente foi tudo feito em vetor. Você pega asset na internet, tem muitos assets que as pessoas mandam em vetor. Quando você faz download de pacote de asset. Bom, é isso. Depois eu vou dar mais dicas dessas ferramentas primitivas, né? Eu vou dar mais dicas depois, mas vocês já têm as palavras-chave, né? Shape Layer é a palavra-chave aí para você encontrar mais material. As aulas vão ser concentradas mais no pincel mesmo, usando a mão para fazer. Agora, quem não tem mesa e tem dificuldade com o pincel, eu dei uma alternativa aqui que funciona super bem também, tá? Não perde em nada. Funciona super bem. Não perde nada pro estilo de arte que a gente está fazendo. Se a gente fosse fazer algo mais. Acho que tem alguém aqui que quer fazer algo mais na pegada Tim Burton, por exemplo. Fazer. Esqueci quem que era. Estilo Tim Burton com essas ferramentas já é mais difícil. Você vai querer fazer uma sombra, né, para debaixo do olho ali, para ficar meio dark. Você vai precisar de um degradê, né, de uma coisa. Não é impossível também, só que você vai ter que conhecer mais as ferramentas do programa para fazer isso, tá? Vamos lá, perguntas? Galera, a gente volta agora. Quem tiver pergunta aí já manda. A gente volta agora dia. A gente volta agora dia 3 de janeiro. Inclusive, dia 3 de janeiro é meu aniversário. E aí vai ter alguém aqui me substituindo, né? A saga tem um negócio chamado Day Off. Então, dia 3, vocês não vão ter aula comigo. Vai vir um professor aqui me substituir, ou professora. Mas dia 10 eu tô de volta normal. Então, dia 3 tem aula normal, viu? Aí na aula do dia 3, eu vou pedir para o professor ou professora que estiver substituindo passar para vocês alguns elementos, né, de decoração. Caixa, por exemplo. Acho que eu vou pedir para ele fazer a caixa, umas caixinhas que você pode distribuir pelo cenário, tá? Mas aí vocês podem, com isso aqui que eu já mostrei para vocês, já dá para fazer bastante coisa, viu?
Você pode fazer a plataforma inteira, fazer variação de plataforma, deixar o seu cenário bem rico, né? Ou no mínimo, você tem que ter esses 4 tiles, né, galera? O mínimo aí que vocês têm que ter já para volta aí, né? Quando eu voltar, você já ter isso aqui, já ter dúvidas, já tirar as dúvidas que porventura você tiver, né? Porque senão começa a acumular muito. Porque a ideia na volta eu já começar a falar um pouco mais de tile, um pouquinho só de tile e já ir para as animações. Já começar a falar de animação, tá? E a gente vai fazer, a primeira animação que nós vamos fazer é do item, moeda. Eu vou fazer uma moeda girando, mas você pode fazer um diamante piscando, brilhando, né? Ou fazer sei lá, uma uva subindo e descendo. O jeito que você vai fazer a animação, você pode escolher. Mas na volta, a gente já tem que começar a falar um pouco de animação também, tá? Então, você fala, pô, Bruno, mas ainda vocês têm que pegar o ritmo, tá, galera? Quem aí já começou a fazer os tiles? Tem que pegar o ritmo, viu? Você tem que começar a fazer. Porque é muito asset. Ainda tem as animações, tem o personagem, ainda tem a parte de UI, né? Seria os botões, o menu. Mexer com o jogo é isso, tá? Queria dizer para vocês que é algo menos trabalhoso, mas não é não, tá? É trabalho mesmo. Só terminei hoje, só falta um detalhezinho. Perfeito. Ó. Quem já tá com isso aí, provavelmente vai ter um cenário bem bonitão. Quem já fizer, né, todo o tile set, né? Pega essas referências lá no Pinterest, tenta fazer aqui. Por exemplo, tem um tile set flutuante, né? O tile set flutuante não, tem a plataforma flutuante. Aí na volta eu faço ela, mas depois que você fez isso aqui, fazer a plataforma flutuante é bem fácil. Porque você pode literalmente pegar esses 3 aqui, né? Duplicar eles e raspá-los. Você vem aqui e apaga a beirada aqui, ó. Entende? Apaga aqui a beirada e apaga a outra beirada aqui. Você já tem o flutuante. Claro, você pode deixar um pouco mais bonitão, né? Mas já funciona. Já funciona. Vou mandar o código aí, galera. No mais, assim, boas festas. Descansem e, se possível, pega um pouquinho aí para fazer, viu? Não deixa muito tempo sem pegar para estudar, não, porque o ritmo cai. Tem aí o período das comemorações, né? E vocês têm que aproveitar mesmo. Mas também a vida não para, né? Então, deixa um tempinho ali para você estudar também, umas meia hora, 1 hora, tá? Então, vou mandar o código aí, ó. Feliz Ano Novo, Feliz Natal e é isso. Precisar de alguma coisa, me manda lá no Zap. Responda uma chamada aí, viu? Sai sem responder, não.